Olá, boa noite a todos. Estou iniciando então a nossa live, onde hoje nós vamos estar falando sobre emagrecimento. Então nós vamos falar sobre emagrecimento, sobre a hipnose, como que a hipnose ela pode estar aí auxiliando, ok? Nesse processo de emagrecimento. Então, iniciando nesse momento, nós estamos aí agora para começar o processo de aprendizado. Eu quero dizer para você que está chegando agora aí, estou vendo aí várias pessoas assistindo, e a hipnose ela acaba tendo aí um aperfeiçoamento em todas as outras técnicas. O que eu quero explicar para você é que todo processo terapêutico, não importa qual seja, todo processo terapêutico depende da pessoa, ela realizar então a sua parte, tudo bem? Então vamos pensar que a pessoa ela deseja emagrecer, mas só o emagrecer não é o suficiente, só desejar emagrecer. Ela vai ter que se empenhar para que isso aconteça também. Eu quero que você entenda uma coisa importante. A hipnose, o pessoal acredita que é místico, acredita que é mágico, acredita que é algo assim do além, que é algo absurdo, mas não é. O processo da hipnose é muito mais simples do que nós imaginamos. Por exemplo, quando a pessoa ela está em transe, em momento nenhum ela está inconsciente, ela ouve tudo, ela sente tudo, ela percebe tudo. Então, é participativo o tempo todo. Como hipnoterapeuta que sou e com a especialização que eu tenho em hipnose clínica pela Universidade Celso Lisboa do Rio de Janeiro, sendo hipnoterapeuta Omni, que é um dos cursos mais bem preparados, cursos rápidos que nós temos, que são um curso de 10 dias. Então, a hipnose, o estado de transe, ele é comum para todo mundo. É que nós não conhecemos esse estado. Nós temos a ideia de um transe inconsciente, nós temos a ideia de um transe submisso e não participativo, tudo bem? Então, quando você está em transe, a sensação que você vai ter de verdade é que você está de olho fechado. Só isso. Então, está lá de olho fechado, está me ouvindo, está percebendo, está buscando informação, mas o processo todo está acontecendo. O processo todo está acontecendo. Então, eu quero que você entenda que nunca você vai estar inconsciente. E sempre você vai ter também a decisão entre aceitar ou não aceitar a sugestão. Então, essa história que às vezes ela é divulgada de uma maneira que não é explicada. Por exemplo, se fosse dessa forma de verdade, o transe inconsciente, aceitar todas as sugestões, seria muito bom, não é verdade? Não teríamos mais drogados, não teríamos mais alcoólatras, não teríamos mais fumantes, não teríamos mais obesos. Porque simplesmente colocaria a pessoa em transe, dava todo e qualquer tipo de sugestão, a pessoa aceitava tudo e estava resolvido. Não funciona assim. Não funciona desse jeito. Então nós precisamos entender que o estado de transe é participativo. Então todas as vezes que eu começo a fazer um trabalho terapêutico com uma pessoa que quer emagrecer, eu pergunto para ela o quanto ela quer emagrecer. Por que ela precisa emagrecer? O que vai fazer de diferença na vida dela estar magra, chegar no peso ideal. Então, procure entender que a hipnose ela vai fortalecer o que o terapeuta ocupacional começou, ou o fisioterapeuta, ou até mesmo a nutricionista. Às vezes a pessoa ela não suporta determinados tipos de alimento, ou ela não consegue comer determinados tipos de alimento. Então a hipnose ela entra como uma ferramenta muito interessante para que essa pessoa ela consiga
Pessoal, entrou um bichinho no meu olho aqui e estava ardendo muito. A pessoa precisa entender que o processo de estar em transe, a gente consegue potencializar algumas coisas na vida dela. Por exemplo, a pessoa não come legumes, saladas, e precisa comer legumes e saladas para completar a dieta dela. Com a hipnose é possível nós fazermos o fortalecimento dessa alimentação para que ela possa estar então comendo. Só que olha só, aí eu dou a sugestão que o alimento saudável ele é importante, que ela precisa entender que ela precisa diminuir, por exemplo, o açúcar, ou ela precisa diminuir o carboidrato. Mas na hora que eu dou a sugestão, ela não quer aceitar a sugestão. Por quê? Porque ela gosta do carboidrato, ela gosta do açúcar. Então ela pode negar a sugestão sim, e aí ela pode não funcionar. Ou no momento do transe tudo funciona, a pessoa sente o desejo de comer o alimento, mas na hora de comer o alimento, ela não separa o alimento para comer. Não vai funcionar. Então, a hipnose ela pode fortalecer em todos os aspectos. Olha que curioso quando nós, por exemplo, pegamos uma pessoa que não gosta de atividade física, e aí nós colocamos o sentimento pela atividade física. Então, para ela começar com uma caminhada, depois para ela começar com uma dança, depois para ela começar com uma natação, para começar com um esporte de contato. Tem muita gente que gosta do Muay Thai, por exemplo. Não importa qual seja o esporte. É possível com a hipnose colocar o desejo de fazer, mas se a pessoa não faz, também a hipnose não funciona. Não só a hipnose, como qualquer outro tipo de terapia. Então, preste atenção que às vezes as pessoas elas vendem uma propaganda muito enganosa. Eu procuro ser o mais honesto possível com todos os meus clientes, porque na verdade não depende de mim, na verdade, realizar a mudança. Eu sou uma ferramenta, com certeza eu serei uma ferramenta, a hipnose é uma ferramenta, mas na hora que depende só da pessoa, se ela não faz, não funciona. Se ela não faz, não dá resultado. Então, a hipnose, o estado de transe, porque na hipnose o que me chama muito a atenção é o estado criativo, imaginativo. Você imagina, por exemplo, magra ou imagina o peso ideal. Então você criou aquela imagem do peso ideal com a roupa ideal, a roupa que você quer comprar, por exemplo, ou quer ir. Alguns chegam lá e falam assim: Rogério, eu tenho tantos meses para emagrecer porque eu vou ser madrinha. E aí então ela começa o trabalho, mas ela já está fazendo o regime alimentar e ela está começando a ir na academia. Mas em algum momento ela sente a vontade de comer, ela sente o desejo de comer. A hipnose vai funcionar até onde? Até onde ela resiste. Porque se ela não resiste, se ela não se esforça, se ela não se empenha, ela é vencida pela própria criatividade, pela própria vontade, pela própria imaginação. Então, o mesmo processo que faz ela buscar o alimento tendo o desejo de comer é o mesmo processo que vai fazer ela parar de comer. Então, não existe milagre. Não existe. Não venha buscar a hipnose achando que é milagre, porque não é milagre. É uma ciência que tem sido estudada, que tem sido desenvolvida, que tem sido trazido muita luz para os conceitos mentais que acontecem, porém, depende da pessoa. Se você está lá com um prato de doce na sua frente e aquilo está sendo tentador para você, aí você vai usar os recursos da hipnose que você recebeu lá no consultório, mas você não sai de perto desse doce. Você começa a namorar o doce. Você começa a imaginar se comendo um pedacinho só daquele doce. A sua vontade, a sua imaginação vai vencer qualquer tipo de recurso, porque o prazer pelo alimento é muito grande. A recompensa pelo alimento é muito grande. Imagina aquele chocolate delicioso derretendo na sua boca. Enche a boca d'água. Olha, uma coisa simples. Enche a boca d'água. Então, você entende que se você utiliza esse mesmo mecanismo,
para você criar a resistência de não estar presente aonde está aquele alimento que você tem dificuldade, você vencer ele. Então você chegou numa festa e você é viciado em brigadeiros. O que você tem que fazer? Sentar bem longe do brigadeiro, claro. Se alguém vem te oferecer o brigadeiro, deixa eu ver, deixa eu sentir o cheiro, perdeu. Você vai comer o brigadeiro. Então, não brinque com o desejo, não brinque com a vontade, não brinque, porque é muito mais forte o poder imaginativo, o poder criativo. Só que se você utiliza ele imaginando comendo, você perde tudo aquilo que foi feito imaginando não comendo, se afastando, se isentando dele por um período. Agora, qual é a verdadeira programação que nós precisamos fazer com a hipnose? A verdadeira programação é que não seja tão dolorido. É um período de tempo. Você não vai fazer o regime o resto da sua vida. Você vai fazer o regime um período de tempo para chegar no peso ideal. Chegou no peso ideal. Qual que é a nova programação? Porque é todo um processo. Não acontece da noite para o dia. Ninguém que faz a hipnose se liberta da noite para o dia. De quilos. Ok? Não acontece assim. É um processo. E tem que acontecer natural. Uma outra preocupação que eu tenho com algumas terapias é perder peso muito rápido e perde a massa magra. Perde músculo. Músculo ele é mais pesado do que a gordura, claro. E em termos de volume, se você tem esse conhecimento, ele é muito interessante que você tenha esse conhecimento. Em termos de volume, 1 quilo de músculo e 1 quilo de gordura, a gordura tem quase 3 vezes mais volume. É a mesma coisa de 1 quilo de ferro e 1 quilo de algodão. O volume do algodão é maior porque ele é mais leve. A gordura é mais leve. Então, quando a pessoa começa a perder muito peso, tem que tomar cuidado. Porque ela pode estar perdendo massa magra. E se ela perde massa magra, ela vai perder cálcio também desses ossos. Porque ela está tirando do corpo ali um produto, né, que é o músculo, muito importante para a sua saúde. O que sustenta o corpo? Gordura ou músculo? Músculo. Aí vai ter dores musculares, né? Eu sei que essa área seria mais a área do fisioterapeuta, do professor de educação física, o personal trainer, falar isso para você. Mas isso que eu estou te falando é real. Então não tenha pressa em perder gordura, mas essa gordura tem que perder gradativamente, conscientemente. Rogério, a minha preocupação é perder peso. Se a sua preocupação é perder peso, você corre o risco de permanecer com a gordura. E não é interessante permanecer com a gordura e perder peso. Rogério, eu comecei a fazer o regime, vou dar um exemplo de uma cliente minha. Ela começou a fazer o regime e não baixava o peso. Não baixava o peso. Ela manteve o peso por um período longo. Só que ela perdeu medidas. Então ela começou a usar roupas que não usava há anos. O que aconteceu com ela? Se ela não perdeu peso e está perdendo medida? Ela começou a perder gordura. Ela ganhou massa muscular e perdeu gordura. E aí, perdendo gordura e ganhando massa muscular, é natural que o corpo fica mais enxuto, mais seco. E aí, perdendo a gordura, diminui medidas. Aí funciona. Aí você vai chegar no peso ideal. Peso ideal, não é perder peso, no peso ideal da sua altura, porém livre de todo excesso de gordura. E aí sim, a sua disciplina, seja essa disciplina nos exercícios físicos, tem que ter disciplina. Não pense que vai perder gordura se não tiver atividade física. Não pense que vai perder gordura se não cortar alguns alimentos. Não pense que vai perder gordura se não aumentar a quantidade também de proteína quando você está treinando. Então é muito importante nós termos um conjunto de coisas acontecendo. A cirurgia bariátrica, por exemplo, alguns utilizam esse recurso, é radical demais. É muito radical. Você deixa de comer de uma maneira muito intensa. E o pior, não trata essas emoções que te levam a comer. Não trata essas emoções que faz com que
desperte os gatilhos para a busca do alimento como recompensa. E é muito comum, muito. A pessoa que passou pela cirurgia bariátricas, ela emagrece numa escala muito rápida, perde, porque não está se alimentando, claro, só que ela perde gordura, ela perde músculo, um monte de coisa. Só que aí depois, quando estabiliza, porque aí não tem mais o que perder, né? Não perde mais a massa magra, já chega no limite de perder, perdeu quase tudo que tinha da massa magra, aí precisa perder gordura, aí o processo é mais lento. Aí entra a questão da pessoa entrar no desânimo, e aí ela não faz atividade física, e aí ela desanima, e aí ela volta a comer e volta a engordar tudo de novo. Então, a hipnose, ela pode ser proveitosa sim na terapia, mas ela sozinha também não vai funcionar. Você não vai ser hipnotizado, não vai entrar em transe para você emagrecer da noite para o dia, para a mágica acontecer sem o seu esforço. Infelizmente não. O seu esforço ele é necessário. Você tem que querer, você tem que abrir mão do doce, do salgado, ou seja, o que for que você tem a sua dificuldade de estar comendo. Então, quando você entende esse processo, quando você busca a recompensa já não mais no doce, por exemplo, eu conheço pessoas que se ela passar por um período de estresse, ela come uma caixa de bis, ela come uma caixa de chocolate, ela não se satisfaz comendo um chocolate. E o pior de tudo, a programação na hora de comer é errado. Eu vou comer esse chocolate e vou engordar. E vai engordar mesmo, porque você já está se programando para engordar. Só que não come só um chocolate, come 10, 15, a caixa toda. Percebe que na nossa cultura a comida é uma recompensa, um prêmio maravilhoso. Nasce, faz churrasco. Aniversário, faz churrasco. Casa, faz churrasco. Até quando morre, reúne os parentes que veio de longe e faz um churrasco. Então a recompensa pela comida, para a nossa cultura, para o brasileiro, é algo fantástico. E se eu tenho a tendência do engordar, se a minha mente ela entende que tudo que eu como eu tenho que acumular, a dificuldade para que eu emagreça é muito grande. Tem pessoas que falam assim: Rogério, eu sou gordinho, mas eu não como quase nada. Às vezes não come quase nada em períodos específicos, almoço e janta, mas belisca o dia inteiro. Ou come na madrugada, ou assalta a geladeira na madrugada, a hora que não tem ninguém acordado. E a pessoa não percebe o quanto ela come. Isso é uma situação. Então, tem que se fazer um controle do que se come. Marcar em 24 horas tudo que comeu. A pessoa assusta. Meu Deus, eu não sabia que eu comia tanto assim. Essa é uma situação. Uma outra situação, todas as vezes que você dá um espaço muito longo para comer, se você toma café às 6 horas da manhã e vai comer somente ao meio-dia, se você tem esse costume, está errado. Porque a sua mente primitiva, ela vai entender o seguinte: está com escassez de comida. Está com escassez. Então, se ela entende que está com escassez, ela diminui o seu metabolismo. Por que ela vai diminuir o metabolismo? Para não gastar o que comeu na parte da manhã. E ter energia para até chegar ao próximo alimento, porque ela não sabe a hora que chega. Não existe essa programação adequada. Então, aí come 6 horas da manhã e não come direito, às vezes toma só um café preto, às vezes um pãozinho, não sei. Aí você almoça, aí almoça aquela pratada. Aí só vai comer na janta. Novamente um período longo entre uma refeição e outra. Então, o que é adequado? De 3 em 3 horas. Mas, Rogério, se eu comer de 3 em 3 horas, eu vou engordar. Não, não mesmo. Por quê? Porque você vai comer balanceado. É lógico, se comer de 3 em 3 horas só alimento calórico, e aí sim, tá. Mas se você come um café da manhã adequado, com cereal, frutas, um Danone, um queijo. Se você, na hora do intervalo aí, entre 9 e 10 horas, come uma fruta, você vai chegar na hora do almoço e não vai estar com a mesma fome que estaria se tivesse só comido de manhã. Então você já diminui um pouco o almoço. Só que a sua mente já teve um intervalo onde entrou alimento.
Aí almoçou, quando é umas 3 horas, come mais uma fruta. Novamente você vai chegar à noite e não vai estar com a mesma fome que estaria se tivesse só almoçado. E entrou mais um intervalo. Então, a cada 3 horas está entrando o alimento. O que a mente começa a entender? Opa, eu preciso processar esse alimento com um pouquinho mais de rapidez, porque está acumulando gordura demais. Ele precisa queimar, ele precisa usar. Aí sim, o processo começa a acontecer, porque aí o seu corpo ele vai trabalhar dentro do metabolismo natural de consumo de alimento. E não se culpar todas as vezes que você se presentear com um alimento calórico. Olha, eu comi esse bombom ou esse salgadinho agora, mas o meu corpo vai fazer digestão rápido e eu vou aproveitar essa energia. Nós vamos começar também a trabalhar com as sugestões positivas e tirar as posições negativas. Ah, se eu comer isso eu engordo. Ah, se eu comer aquilo eu engordo. Ah, se eu comer aquele outro eu vou engordar. Olha a programação errada que nós fazemos o tempo todo. Então perceba que é um conjunto de coisas. Perceba que é um montão de situações que colabora entre eu manter o meu peso ou eu emagrecer. Isso é muito interessante. Eu tenho alguns amigos, inclusive alguns que estão aqui assistindo, de vez em quando eu vejo eles correndo. Eles estão fazendo atividade física, eles estão se exercitando. E eles sabem a dificuldade que é manter o peso. Manter o peso ideal, sabe a dificuldade que é. Ah, se eu não correr. E isso com certeza exige esse sacrifício. E você está de parabéns se você faz isso. O exercício físico, além de aumentar a taxa de prazer, os hormônios do prazer, ele acelera todo o metabolismo. E no ganho da massa muscular, quando você aumenta a taxa de proteína, o ganho da massa muscular automaticamente faz com que se reduza a gordura para manter a energia. Agora, se você faz uma alimentação inadequada, faz aqueles regimes malucos, toma o detox lá e só isso, e não põe outro tipo de alimento, o teu corpo vai consumir o teu músculo. Porque ele diminui a taxa de gordura em algum momento, porque não tem, né? O objetivo da dieta é fazer essa quebra da gordura para ser utilizada, mas o que é mais rápido para o músculo? Utilizar a gordura ou utilizar a proteína do músculo? É lógico, o teu corpo vai utilizar a proteína do músculo primeiro e aí você perde massa magra. E ele mantém o acúmulo de gordura. Então, entrar numa academia é importante? Se você tiver condições de entrar numa academia é importante. Rogério, mas se eu treinar em casa sozinho, eu consigo? Consegue. Se você tiver disciplina, consegue. Se você conseguir, por exemplo, fazer uma caminhada, uma corrida, um futebol para os homens, ok? Então jogar um futebol. Tem mulher que gosta de futebol também, e se você consegue jogar esse futebol, maravilha. Então, atividade física, importante, vai auxiliar o processo, vai acelerar o processo. A alimentação, tenho que abrir mão de alguns alimentos? Tenho que abrir mão de alguns alimentos, não tem jeito. Manter comendo todos os alimentos e emagrecer, como que consegue? Como se você, é a mesma coisa de você, por exemplo, você começa a pegar e coloca dentro de um balde uma pasada de areia, aí você coloca mais uma, já vai encher o balde. Só que aí você quer tirar essa mesma areia com uma colher. Então, a colher não vence tirar a quantidade de areia que está sendo colocada pela pá. Mesma coisa. Se o alimento que você está ingerindo, ele é calórico, ele é acumulativo em gordura, e aí ele acumula aquela gordura, e você não queima ela, você não tem atividade física suficiente para eliminar aquela gordura, o que acontece? Acumula mais gordura. Então, eu tenho que comer uma quantidade X de alimento calórico, só que eu tenho que ter uma queima calórica maior. Pensa, se o seu prato diário, e não é difícil isso não, ele tem 2.500 calorias, é muito, hein? E aí você só queima 2.000 calorias, 500 vai de gordura. 500 vai ser acumulado. Então, eu tenho que queimar quanto? 3.000. Se eu consumir 2.500 de gordura, de caloria, eu tenho que queimar 3.000 para poder queimar a gordura.
Senão a conta não funciona. Lembra que eu falei que não é mágica? Lembra que eu falei que exige o seu processo, a sua vontade? Então você tem que estar motivado a emagrecer. Emagrecer para você tem que ser importante. Mas não só ser importante, ter a disciplina. Tem muita gente, se fosse fácil, não teria obesos. Se fosse fácil, todo mundo seria magro. Se existe remédio milagroso, não teria gordinho, porque todo mundo ia tomar o remédio milagroso. Então, para emagrecer não existe essa condição de acontecer do nada. E agora o Rogério vai me hipnotizar e quando eu acordar amanhã de manhã eu já perdi 5 quilos. Não vai acontecer. Não dessa forma, tá ok? Então agora eu vou seguir a dieta da minha nutricionista, eu vou fazer então as atividades físicas que o meu personal trainer está passando ou que o meu professor de educação física está fazendo, e aí sim eu vou entrar num processo terapêutico com a hipnose para aliviar todo o estresse e tensão que eu já recebo por ter tirado o alimento e pela carga física, apesar que depois a atividade física vira prazer, aumenta o prazer. A maior restrição vai ser o tirar o alimento, que vai causar o estresse. Só que aí a hipnoterapia vai entrar de que outra forma? Quais são as emoções que fazem você comer mais? Raiva, medo, insegurança, carência. Aí a hipnose elimina essa emoção. A gente trabalha ela. Então, trabalhou essa emoção, trabalhou essa carência, diminuiu essa ansiedade, naturalmente você não busca o alimento como fuga. A dificuldade é ter o alimento como escape, como algo muito prazeroso, e Como que eu vou concorrer com uma atividade física se eu tenho um prato delicioso de comida que vai me dar prazer? Como que eu vou concorrer em tirar esse alimento gostoso, saboroso e ficar dolorido treinando, suar, gastar a energia? É mais fácil ficar no sofá comendo, assistindo um filme, um seriado e assim por diante. Então eu faço uma pergunta para você. Você está disposto a emagrecer? Você quer de verdade? Então se conscientize de uma coisa. Só o nutricionista não vai te ajudar. O personal trainer não vai te ajudar. A hipnose não vai te ajudar. Se você não se posiciona. Se você não toma a decisão. Qualquer outro tipo de terapia, associado ao seu nutricionista, ao seu personal trainer, se você não coloca a força de vontade e assume isso, você vai permanecer com seu peso. Mas você pode até não ter a hipnose, você pode até não ter o seu personal trainer, mas você vai ter que abrir mão da alimentação que está em excesso. E para isso, você precisa se posicionar. Eu quero parar de fumar. Quer mesmo? Então tem que abandonar de uma vez. Não dá para parar aos poucos. É a mesma coisa. Ou você abre mão do alimento de uma única vez. A partir de agora eu não como mais pizza. A partir de agora eu não como mais o lanche até eu chegar no meu peso ideal. Veja, olha como a programação ela tem que ser adequada. Até eu chegar no meu peso ideal. Não é para o resto da vida. Então você coloca na sua mente que é um período para ficar mais suave, para ter mais motivação. Durante 30 dias eu vou fazer isso, eu quero ver o resultado. E aí você faz fielmente os 30 dias, tirando todo o alimento que o seu nutricionista pediu para você tirar. E aí no final você vai ver o resultado. Então, se você espera milagres em termos de resultado, onde você precisa tomar a decisão correta, infelizmente não vai ter, não vai acontecer. Seria muito fácil. As propagandas de shake, toma tal shake, vai ver elas treinando na academia. Pega a vida pessoal dessas modelos, dessas pessoas que fazem o uso dos shakes, né, das vitaminas, dos suplementos alimentares, e veja o quanto eles malham.
Eles malham muito. Ah, mas lá na academia só tem gente magra. É porque eles querem se manter magros. É porque eles querem se manter saudáveis. Então, todo mundo brinca. Todo mundo brinca. E fala assim, por exemplo assim, você não vê um gordinho caminhando. Ou você não vê uma pessoa obesa fazendo exercício. Não é verdade. Às vezes eles começam, só que desistem com facilidade porque não tem uma quantidade suficiente de músculo para estar iniciando e querem fazer de uma vez. Não respeitam o limite do corpo. Você tem que aprender a respeitar o limite do seu corpo. Nós não somos máquina. Se você fizer exercício mais para a coluna, você vai travar. Se você fizer exercício mais para a perna, você vai ter problema de joelhos. Se você fizer exercício demais para os ombros, você vai ter uma bursite, alguma coisa do tipo. Então, tudo é moderado. Tudo é moderado. Então, se você está no caminho do exercício, se você está no caminho da dieta, se você está começando a programar a sua mente para pensar de maneira positiva, calma, o resultado virá. Você demorou quantos anos para acumular essa gordurinha? E quer perder em um mês? Quer perder em 30 dias? Quer perder em 60 dias? Como que isso pode acontecer? Então, essas percas bruscas vai te fazer mal. Agora eu vou passar algo para você pensar um pouquinho. Eu quero que você só pense. Se você tem o desejo de emagrecer, então pensa comigo. Quantos quilos você está agora? Vamos supor, eu vou exagerar, tá bom? Vamos supor que você esteja com 80 quilos. Sendo uma mulher, as mulheres consideram muito 80 quilos. Ou 100 quilos, vamos pegar 100 quilos. Ah, eu tenho 100 quilos. Mas eu quero ficar, Rogério, com 60. Perceba que você vai ter que perder 40 quilos. Nós temos que levar em consideração o seu peso em relação à sua altura. Quantos metros você tem? 1,80 m? Se você tem 1,80 m, 60 quilos, vai ficar muito magra. Então, para 1,80 m, entre 75 e 80 quilos seria um peso ideal. Ah, eu tenho 1,60 m. Com 100 quilos, realmente é muito. Então, tem que chegar nesses 60 quilos. Então, quando eu começo a fazer esse cálculo, então eu começo a ter uma meta e um objetivo. Tá, Rogério, eu tenho que perder 40 quilos. Agora, durante quanto tempo eu vou perder 40 quilos? Imagina se você querer perder isso em 10 meses, você tem que perder 4 quilos por mês, é muita coisa. É muito peso. Se você perde muito rápido, você perde massa muscular. Se perde massa muscular, você vai ter dificuldade, vai ter problema. Então, você vai se programar para 2 anos. Então, vamos tentar perder pelo menos 2 quilos por mês. Em 20 meses, você chega na sua meta. Agora, para eu perder esses 20 quilos, esses 40 quilos, sendo 2 quilos por mês, você concorda comigo que eu vou ter que ser muito disciplinado? Eu vou ter que tirar então todos aqueles alimentos em excesso. Olha, a bebida favorece o acúmulo de líquidos. Então, se você bebe, para por um período. Ah, então tá bom, Rogério, por 2 anos para eu chegar no peso ideal. Ok, por 2 anos até chegar no peso ideal. Depois vai manter o peso. Ah, Rogério, eu não preciso perder tantos quilos assim. 10 quilinhos para mim tá bom. Ok, em 1 ano, em 10 meses, 1 quilo por mês. Você acha que é difícil? Só que se você coloca os 10 quilos como meta, fica difícil. Mas se coloca 1 quilo por mês, a mente entende, opa, 1 quilo só. É fácil. E aí você perdeu 1 quilinho esse mês, 1 quilinho mês que vem, 1 quilinho no outro mês. Quando percebeu, perdeu os 10 quilos. Tudo na nossa vida é metas e propósitos. Tudo. Se eu tenho meta, se eu tenho propósito, eu cumpro minha meta, eu cumpro meu propósito, eu consigo.
Eu consigo parar de fumar, eu consigo parar de beber, eu consigo parar de comer em excesso, eu consigo, por exemplo, aprender uma língua. Mas se eu não tenho essa vida de rotina, se todos os dias eu não estou praticando, então dificilmente eu vou conseguir. Dificilmente eu chego lá. Rogério, eu vou ter que cortar a pizza do final de semana? Ok. Então, em vez de comer pizza todo final de semana, come um final de semana. Escolhe um final de semana no mês e só aquele final de semana você come pizza. Você já cortou 3 finais de semana, você já vai ter ganho. Veja que não é difícil, é uma programação. Respeite seu corpo, respeite a sua saúde, para que você possa alcançar essa meta. Ah, Rogério, para mim, eu já tentei todos os regimes, já tentei todos os nutricionistas da cidade. Ok, se você falar isso para mim, eu vou te fazer uma pergunta. Quem está errado? Todos os nutricionistas estão errados? Todas as academias estão erradas? Ou será que está faltando empenho? Ou será que aquela hora que você tem que brigar de verdade, você não consegue resistir? Se não consegue resistir, é nessa hora que você tem que fazer um trabalho mental. É nessa hora que a psicoterapia ou a hipnoterapia vai te ajudar, para você ter o controle. Nós somos um conjunto. Uma coisa engraçada que nós vemos de uma maneira geral é que a medicina, ela divide o ser humano por especialidades e separa ele. Sou especialista em pé, sou especialista em mão, sou especialista em coração, sou especialista em pulmão, sou especialista, seja lá do que for. E esquece de ver o ser humano como um todo. O que adianta eu tratar do pé se é o coração dele que está ferido e não consegue caminhar porque o coração está destruído, foi abandonado, foi rejeitado? Refletiu lá no pé dele, ok, beleza, então é só tratar do pé, está tudo resolvido? Não, tem que tratar o coração dele. Não adianta eu tratar o ser humano por partes. Graças a Deus, hoje, graças a Deus, existe um conjunto de terapeutas, existe um conjunto de profissionais que já tem essa visão de tratar o ser humano como um todo. Enquanto um trata da cabeça, o outro vai tratar do corpo como um todo. Enquanto o outro está tratando do corpo, ele está procurando meios de tratar as emoções. Olha, você é muito mais importante do que você pensa. Então, todas as vezes que nós fizermos a busca da terapia para o emagrecimento, primeiro ponto, eu vou deixar de lado. Eu não vou comer. Por um período. E nesse período eu vou me manter firme. Eu vou vencer a mim mesmo. Eu vou vencer a minha vontade. Aí vai funcionar. Se você consegue vencer os seus medos, os seus propósitos, se você consegue se vencer, você vai ter resultado em qualquer área da sua vida. Não somente para emagrecer, em qualquer área da sua vida. Ok? Eu vou abrir um pouquinho aqui o espaço para que, se você queira perguntar algo, tá bom? Você pode estar perguntando. Deixa eu dar uma mexida aqui para ver se eu encontro as perguntas. Vixe, tirei aqui. Calma lá. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Isso. Ok, eu não estou conseguindo ver as perguntas. Vamos lá. Eu estou vendo aqui várias pessoas, a Karina, a Renata, o William, a Kate, Rafael, a Selma, várias pessoas eu estou vendo aqui. Ok. Pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, então agora, se você quiser perguntar algo de como pode ser favorecido o processo do emagrecimento, se você quiser perguntar algo sobre como a hipnose pode com algum tipo de sugestão, aproveite agora. Eu vou contar uma sugestão
de uma pessoa que ela não queria comer doce. A dificuldade dela era o chocolate. E o que aconteceu? Nós demos a sugestão para todas as vezes que ela comesse o chocolate, ela sentisse uma coceira. A coceira era para lembrar ela de que o chocolate estava em excesso. Sabe o que aconteceu? Quando ela se deparou com o chocolate, ela começou a coçar. Ela começou a ter uma coceira, ela não entendeu a coceira, mas de repente caiu a ficha. Opa, o chocolate. E aí ela saiu de perto do chocolate e a coceira passou. Então, perceba que a mente, ela avisa. A dificuldade dela era o chocolate. Então, como a sugestão foi específica para o chocolate, todas as vezes que você estiver diante de um chocolate, que você estiver prestes a comer o chocolate, você vai sentir coceira. E aí ela sentia coceira, ok? Só que aí o que acontece? Ela sente isso uma vez, sente isso 2 vezes. E se ela insistir em comer o chocolate? É claro que a mente vai voltar a comer o chocolate por causa do prazer do chocolate. Não tem como ir contra a questão química que ocorre do chocolate. Então ela não vai ficar sem comer chocolate o resto da vida. Mas era só um sinal para todas as vezes que ela estivesse em perigo, em alerta de não comer o chocolate, a mente daria para ela essa coceirinha. Essa é uma ideia. Uma outra sugestão, Rogério, eu não consigo beber água. Então a gente dá sugestão para que aumente a sede, para que aumente a lembrança do beber água e estar com uma garrafinha sempre na mão. Ela vai começar a ingerir mais água. Ingerindo mais água, aumenta o processo o metabolismo, a queima. Ok? Então assim, as sugestões dadas em transe, ela acaba potencializando. Mas para isso a pessoa tem que aceitar. Para isso a pessoa ela tem que permitir que a sugestão aceita, porque senão ela sai do transe e não faz nada daquilo que acaba sendo sugestionado. Tudo bem? Então o transe ele é permissivo o tempo todo. Você vai fazendo o processo acontecer, você vai fazendo com que as coisas ela aconteça dia a dia, dia a dia. E é uma construção, é um tijolinho de cada vez. E você elimina uma coisinha aqui, elimina, acrescenta, não é só eliminar não. Você elimina a comida e acrescenta atividade física. Você elimina a comida e acrescenta o prazer por você estar já conseguindo. Você cria a imagem da sua roupa. Então vamos supor que você tira a foto de uma roupa e todo dia de manhã você fala para você mesmo: esse vestido eu vou estar colocando ele daqui tantos meses. Daqui tantos meses eu quero estar dentro desse vestido, eu quero estar dentro dessa calça, eu quero estar... Lógico, você vai fazer uma meta coerente, não adianta fazer uma meta aonde você não vai conseguir. Tudo bem? Onde não vai conseguir. A Gesiane estava perguntando aqui, quantas orientações abençoadas? Opa, ela só está falando, né? Ok. Então, Gesiane, o negócio é assim, quando nós conseguimos controlar os nossos desejos e colocamos as metas, nós vamos superar. Quando nós não conseguimos, é porque existe alguma emoção em desarmonia. Você concorda comigo, você que está me ouvindo, a Gesiane, que para quem tem a dificuldade de perder o peso, de chegar no peso ideal, o estresse é um fator que faz comer. A preocupação é um fator que faz comer. Está preocupado com a filha? Come. Está preocupado com o marido? Come. Acontece o estresse no trabalho? Come. Acontece o estresse lá na escola? Come. Então, se eu não aprendo a ter controle dessas emoções, desses sentimentos, a comida sempre é refúgio. Ela é sempre uma busca muito prazerosa mesmo. Então, sempre vai entrar nas emoções. O que nos prejudica o tempo todo é as emoções em excesso. As emoções que elas estão em desajustes. E essas emoções, ela pode estar associada a qualquer tipo de situação. Por que quando ocorre, por exemplo, a namorada largou? A namorada largou ou o namorado largou? Perde peso rapidinho. Quer perder peso, é largar do namorado ou da namorada. Por quê? Porque o sentimento de angústia, de dor, de sofrimento é tão grande, é tão intenso que a pessoa não come. Então ela perde peso. Eu já tive amigos que perderam muito peso quando a namorada largou, quando a mulher largou, só que depois que voltou, ele não cuidou daquela emoção. Ele não cuidou daquele sentimento.
que aconteceu? Engordou de novo. Então, assim, é um controle emocional o tempo todo. As emoções sempre, ela vai estar nas nossas vidas ou para nos impulsionar ou para nos jogar para baixo. Então, se eu entendo, se eu consigo entender o meu corpo, se eu consigo entender a minha mente, que aquela emoção está em desajuste, e eu entendo que eu preciso tratá-la, aí sim eu tenho o controle de volta. Agora, enquanto eu não entendo o meu corpo, enquanto eu não entendo a minha mente, enquanto eu não entendo as minhas emoções, enquanto eu não sei o que me gera o estresse, que faz eu buscar o alimento, eu estou falando hoje exclusivamente do alimento. Enquanto eu não entendo isso, a resposta sempre é a mesma. Por que você come? Não sei. Porque eu tenho vontade. Não é só porque tenho vontade. Por que eu não sei? Por que não se preocupa em descobrir essa emoção? Porque fere. Porque causa dor. Porque você se deparar com aquilo que te faz sofrer, não é bom. Mas quando você tem a consciência que aquilo tem que ser eliminado, ok. Então, é eliminado, é tratado, é resolvido e aí você volta a ter o controle daquilo que você vai comer. Tudo bem? Pessoal, eu vou ficar em silêncio aqui agora alguns minutos, caso vocês queiram perguntar alguma coisa. Se não, eu já vou estar finalizando a live de hoje. Eu vou deixar ela à disposição para quem não assistiu desde o começo, né? Então, estou aberto a perguntas. Agora, quem quiser perguntar, por favor, é só perguntar. Alguém quer perguntar alguma coisa? Enquanto não vai perguntando, eu vou aqui dando um joinha, vou acenando para você aqui, ok? Ô Batista, você está aí também, meu querido? Que bom te ver aí. Bom, aqui, opa, umas perguntinhas aqui. E quem não consegue engordar? Boa pergunta, Rosana. Muito bom. Quem não consegue engordar? Vamos lá. O processo é o mesmo, né? Por que não engorda? Porque o teu metabolismo, a tua mente, ela priva você do alimento. Ao invés dela buscar o alimento, ela está te privando do alimento. É um processo inverso, né? Então tem pessoas que ficam estressadas e não comem, tem pessoas que ficam estressadas e comem, tem pessoas que estão passando por um estado emocional e vai buscar o alimento com muita fúria, tem pessoas que estão passando por um determinado estado emocional e se afasta do alimento, não tem fome. O processo é inverso. Então eu preciso entender também, Rosana, o que é que está causando, né? Quais são essas emoções que estão me impedindo de não buscar o alimento e o porquê que ela está impedindo de eu não buscar o alimento. Por que a minha mente quer me proteger para não me alimentar? O que a minha mente está entendendo que ficar sem comer é importante? Então eu tenho que fazer a busca dessas emoções, entender por que a minha mente é emocional. Quando eu falo entender a minha mente, eu não estou falando da mente consciente. Porque a mente consciente sabe. Eu estou falando da mente emocional. A mente emocional, ela reage a qualquer tipo de emoção. Ela reage. Então, por que ela está reagindo dessa forma? Ou comendo demais, ou não comendo nada. Então, o processo das buscas dessas emoções é o mesmo. E lógico, que se você está muito magro e não consegue engordar, agora eu preciso colocar alimento mais calórico, para que eu possa então aumentar. Eu tenho que queimar menos e consumir mais. Mas se eu não tratar as emoções, Rosana, também a gente não vai conseguir entender o porquê que a sua mente não permite, né? Ou não permite essa pessoa a engordar. A Rosângela também perguntou aqui. Eu vou deixar a live lá no Instituto também. Vou disponibilizar ela lá, Rosângela. A Leandra está falando aqui, né, que as emoções realmente nos detonam. Quando
enfio o pé na jaca, passo a semana comendo sopa. Aí você faz uma substituição, né, Leandra? Então, por isso que o controle emocional ele é muito importante para que não tenha esses excessos. Nem o excesso de pisar o pé na jaca, como é popularmente dito, de comer tudo que quer comer ali, não seria o adequado, nem depois também fazer essa restrição tão rigorosa. Então, entender o porquê desse pisar na jaca, o porquê que eu tenho que fazer isso, para depois então eu ter o controle de dividir isso. Então, se eu como uma caixa de bombom tudo num dia, então eu vou me programar para comer um bombom por dia. Então, olha em quantos dias eu vou poder ter acesso a esse bombom. Agora, se eu como tudo num dia, aí eu pisei na jaca, como diz, né? E aí depois eu tenho que fazer uma restrição muito forte, e aí fica sempre doloroso, fica sempre difícil. Nunca é prazeroso chegar no peso ideal dessa forma. E claro que vem o sentimento de culpa, né? A Gabriela está falando como trabalhar a compulsão alimentar. Exatamente, Gabriela. A compulsão alimentar nós vamos trabalhar buscando o motivo dessa compulsão. Por que que a minha mente busca na comida essa recompensa? A compulsão nada mais é do que uma recompensa. Então, por que que eu tenho que me recompensar com comida? O que está me gerando esse sentimento, essa busca? Só na terapia ou na hipnoterapia que nós vamos descobrir o porquê dessa compulsão, o porquê que eu busco esse alimento dessa forma. A Carmen está falando aqui, ó, eu preciso manter o meu peso. Carmen, todo mundo tem que manter o peso e é muito difícil mesmo, não é fácil, né? Porém, quando você chega no seu peso ideal e você começa a trabalhar a sua mente para que você possa comer sem sentir culpa, você percebe que todo gordinho ele come, ele sente culpa? E todo magro come e não está nem aí? Porque a culpa favorece acumular. A culpa já é uma punição para que você engorde. A culpa acaba sendo uma punição para você. Não, eu vou punir então ele agora aqui, engordando um pouquinho, para a próxima vez ele não comer de novo. Mas não resolveu. Vai continuar comendo. Então, o fato de já comer sentindo culpa, já está errado. Então, hoje eu vou me dar o prazer de comer uma pizza. E todos os pedaços que eu comer, a minha mente vai fazer uma digestão rápida e eu não vou acumular gordura. Eu começo a programar a minha mente. Rogério, mas é tão difícil, é mais fácil pensar que eu vou engordar. É mais fácil pensar que eu vou me sentir culpado. Sim, é uma programação. Tanto é mais fácil que a gente faz isso mesmo, nos sentir culpado. Mas quando eu começo a trabalhar e entender a minha mente, eu posso fazer a reversão disso. Tudo bem? Fazer a associação do chocolate com coceira através da auto-hipnose. Rosângela, se você tiver muita disciplina, dá sim. Dá sim. É só criar a imagem. Você cria a imagem e faz com que a sua mente aceite ela. Não a mente consciente. A mente consciente vai rejeitar. Não, a mente consciente não. Vamos supor que você se imagine comendo chocolate. E na hora que você se imagine comendo chocolate, você se imagina coçando, coçando, coçando. Cria a imagem disso, a sensação disso e no final você fala, eu aceito essa sugestão. E vai jogando ela para dentro. É possível sim acontecer, porque você que permite, ok? É você que permite. Isso, a Gabriela está falando, eu preciso pensar em viver magro. Isso mesmo, é mudar a forma de pensamento, é dar autossugestões, é criar slogan, é colocar numa lousa, é colocar numa folha de sulfite, é colocar numa folha, numa cartolina, e você vai se dando essas autossugestões. Agora eu vou começar a agir como uma pessoa magra. E não é só pensar, hein? Como uma pessoa magra comeria isso? Sem culpa. Então eu vou comer sem culpa. E o meu metabolismo vai agir naturalmente. Então, é uma programação toda que vai acontecendo e que a gente vai mudando a forma de sentir e perceber. A Carmen está falando, preciso de terapia. Carmen, praticamente todos nós precisamos de terapia. Né? Sempre, cada um de nós, todos, sem exceção, sempre temos algo a ser trabalhado, sempre temos algo que precisa ser trabalhado. A vida de hoje, a vida moderna, ela nos traz muito estresse.
eu vejo os estudantes, eu vejo os profissionais, eu vejo as donas de casa, que o pessoal acha que é brincadeira ser administradora do lar, mas não é brincadeira ser administradora do lar, cuidar de todas as coisas. E às vezes nós não temos na nossa família tempo suficiente para a gente conversar, tempo suficiente para que a gente possa estar falando das nossas dificuldades. Chega em casa, já pega celular, já vai no WhatsApp, já vai ver mensagem, come, toma um banho, vai dormir e quase não tem o tempo de poder estar conversando. Para isso, o terapeuta vai estar lá 100% para te ouvir, né? E lógico, criar as ferramentas necessárias para te ajudar. Demora muito, a Rosângela está perguntando, demora muito o resultado com a hipnose? Rosângela, não é só a hipnose, o resultado ele vai depender muito do comprometimento que nós assumimos para o objetivo. Se eu fizer como tem que ser feito, se eu consigo eliminar os alimentos mais calóricos da minha refeição, o resultado vai ser rápido, eu vou conseguir alcançar o resultado. E aí não é só a hipnose, é todo um conjunto, né? Se só a hipnose resolvesse, daqui a pouco não tem mais ninguém magro no mundo. Se só a academia resolvesse, não tem mais ninguém magro no mundo. Então é um conjunto. Eu me programo mentalmente, eu me preparo emocionalmente, eu me preparo fisicamente e eu abro mão do excesso daquele alimento calórico. Se eu não tiro o que entra em excesso, dificilmente eu perco peso. Agora, eu posso sim continuar comendo. Então, agora é um outro processo. Você continua comendo tudo que você come, só que aí você vai malhar 2, 3 horas por dia. Aí vai ter resultado, porque você vai queimar mais. Então, gente, o errado não é comer. O errado é não queimar o que se come. Então, mas Rogério, eu como muito. Treine muito. Fique 2 horas, 3 horas, 4 horas na academia. Queime todo excesso, que vai funcionar também. Então, é sempre um conjunto. Emoção, alimentação e atividade física. Se esse conjunto estiver equilibrado, o processo ele vai acontecer de uma maneira menos dolorida. Não é que não vai acontecer, por favor. Vai acontecer. Tem pessoas que têm opinião muito forte, não vai em psicólogo, não vai em nutricionista, e ele só vai na academia, ou nem vai na academia, ele começa a correr sozinho. Corre. Ele inicia em correr. E aí ele consegue emagrecer porque ele está queimando mais do que ele está consumindo. Ok? Então, é um conjunto. Agora, para que esse conjunto ele fique mais agradável, quando tem todos os profissionais trabalhando junto, com certeza o equilíbrio é melhor, a harmonia é melhor, o sofrimento é menor. Tá bom? Ok, pessoal? Olha, desde já, gratidão a todos pela paciência, por tudo que nós tivemos a oportunidade de estar conversando, né? Quero agradecer de coração a todos pela confiança, né? E lembrando, novamente, não é a hipnose e não é nenhum outro tipo de terapia que vai fazer milagre para que você emagreça. Não é. Depende de você. Depende do seu esforço. Agora, todas as outras terapias é um conjunto que pode ser somado. Tá bom? Então, coloque seu foco, coloque sua meta, coloque seu objetivo e chegue no seu peso ideal. Gratidão a todos.